Nosso cordial boa noite a todos. E assim, reiterando os votos dados pela música, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho mais uma vez. É sempre bom estarmos juntos, reunidos, em nome de Jesus, sob as bênçãos dos nossos amigos espirituais, muito especialmente do nosso querido Bezerra, que está sempre conosco a nos orientar, a nos envolver, a nos inspirar e a nos auxiliar a chegarmos aqui. Sabemos perfeitamente quantas adversidades enfrentamos neste dia, né? Para poder chegar aqui esta noite. E isso fica mais saboroso. Se fosse fácil, não teria tanta graça, né? Então a gente enfrenta obstáculos, todos os motivos que nos fazem pensar hoje não vou, hoje não vai dar, mas a gente luta, briga e chega aqui. Só isso já é uma grande graça. Muitos e muitos nossos irmãos lá fora, passando por situações difíceis, gostaria que ao final do dia tivesse um cantinho como este, para refazer as energias, reabastecer, sentir a luz, a força, a bênção de Jesus sobre todos nós. Mas é lógico que a nossa parte precisa ser feita, né? Então, em primeiro lugar, vamos desligar o celular, tá? Ele não nos fará falta neste tempo que aqui estaremos. E vamos nos ligar através do pensamento, do coração, com os nossos mentores e vamos aproveitar o grande banquete, a grande oportunidade que Jesus nos dá mais esta noite
para que aprendamos um pouquinho mais. E o aprendizado desta noite vem através da nossa irmã Denise, que é uma trabalhadora do Centro de Estudos e Orientação Espírita, CEOI, lá na Taquara. Se faz acompanhar do seu esposo Fernando, hoje em posições trocadas. Há 2 semanas ele estava aqui, ela estava lá. Então é assim, avaliando o outro. Chega em casa, eles conversam, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Não. Eles já são bons o suficiente, né? E assim, então, desde já agradecemos a gentileza e o carinho da nossa irmã Denise por estar aqui conosco mais esta noite e com certeza irá contribuir e muito com a nossa reunião. A mensagem inicial do livro Vigiar e Orar, fotografia do nosso irmão Carlos Barcelo pelo nosso irmão José, tem como título Viver em Paz. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e o dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes. Contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. E que Jesus nos abençoe, ouvindo agora a prece inicial com a nossa irmã Maria. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estimo que todos estejam bem e que nós possamos agradecer esse convite salutar e edificante que a espiritualidade benfeitora e amiga nos proporciona, depois dessa bela mensagem que a espiritualidade nos ofertou através da mensagem do irmão José, de mãos dadas com a espiritualidade, amiga e benfeitora, que nos encontramos nesse ponto de luz para agradecer a grande oportunidade da educação dos nossos sentimentos em planeta Terra. Ele nos diz que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, ele aqui estaria. E somos felizes pelo nosso encontro com a verdade. Somos felizes porque nesse direcionamento amigo estamos nos reconciliando conosco mesmo e com as consciências com as quais nos sintamos conflitados. Que a paz envolva o nosso educandário de amor e que comecemos a trabalhar essa paz dentro de cada um de nós. E que a consciência da nossa irmã Denise, que aceitou com grande carinho o nosso convite para aqui estar nesta noite, seja de muita paz, renovação e luz. Que possamos receber o abraço carinhoso da espiritualidade através do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe espiritual. E somos felizes pela oportunidade do aprendizado. Sendo assim, de mãos dadas com o Pai, agradecemos a esse banquete de luz e damos início à nossa reunião Amor e Caridade desta noite fraterna, te dizendo simplesmente obrigada, Senhor. Graças a Deus. E assim então passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus permeie os nossos corações e que possamos estar abertos para o entendimento do estudo que será apresentado hoje. Bom, para iniciar, eu quero agradecer essa oportunidade que depois da pandemia, todos nós, tudo é
aí nós começamos a ver a vida tudo de novo. Pedir desculpas também se eu der alguns exemplos aqui para quem já me viu algumas vezes aqui. Mas hoje eu trouxe, ao ser convidada, né, podem os espíritos influenciarem as nossas decisões? Eu trouxe para vocês o retrato da minha netinha com 8 meses, que imagine se essa fofa não vai influenciar já no início da nossa exposição. E aí nós já começamos a ver que a boca está cheia de feijão e não dá lenha. E a gente já começa a ver que em que momento da vida, fica aí a pergunta para a reflexão, que nós deixamos de dar importância ao que foi dito ainda agora na lição, apenas por hoje. Vamos nos preocupar apenas por hoje e não ficar preocupado com o dia de amanhã. Essa daqui não se preocupa com nada. Cada sorriso é uma alegria na família. Se suja, todo mundo adivinha o que ela quer. Mas ela mesma, tô nem aí para vocês. E às vezes a gente deixa de viver a nossa vida, por quê? Tentando adivinhar o que o outro, o nosso parceiro, ou parceira, ou pai, mãe, com quem nós convivemos, tentando adivinhar o que ele pensa. Esquecendo que a gente não presta nem atenção no que nós estamos pensando. E aí nós vamos ver. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec perguntou aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí nós já começamos a nos questionar: será que eu sou alguma marionete? Eu não tenho nenhuma responsabilidade pelos meus atos, nem pelos meus pensamentos? Porque se são eles que me influenciam, nós vamos ver que nós não somos tão vítimas assim. Nós escolhemos as nossas companhias. Tem um velho ditado que diz assim: digas o que tu pensas, que eu direi quem te acompanha. O ditado não era bem esse, não. Eu lembro da minha avó dizendo: digas o que tu faz, ou diga quem tu andas. Diga quem andas, que direi, né? Alguma coisa parecida, porque todo mundo sabe. Mas digas o que tu pensas, que eu direi quem te acompanha. Nós vamos ver que é mais ou menos isso aqui. Imagine se você quiser atravessar a rua nesse dia. Você precisa atravessar. Se não vai ser empurrado. Será que influencia essa animação toda para a gente atravessar a rua se alguém vai te empurrar? Enfim, é esse ambiente. Para começar, a gente não vai pensar do que é certo e do que é errado. Apenas a influência que o ambiente tem sobre nós. Porque a alegria, como foi dito aqui, é bom. E a evolução não pode ser aquele arrastar a perna, porque ninguém vai querer. Vai querer todo mundo ficar na zona de conforto. A minha perna dói, mas essa aqui eu já estou acostumada. Se eu tiver que levantar a perna, vai doer mais. Então tem que ser algo que seja prazeroso. Não pode ser nada que seja através de chicote, através de sofrimento. Se a nossa evolução está pesada, a gente está sentindo que a coisa está muito ruim, nós não estamos entendendo muito bem o que está sendo ofertado. Por quê? Se Deus é amor, é misericordioso, Ele só dá o frio conforme o cobertor, conhece todos os seus filhos, talvez estejamos desenvolvendo um queixume, achando que a dor é maior do que ela realmente é, e aí nós precisamos olhar com carinho essa atenção que nós estamos dando a essas dores. E aí, no 457, Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E ele diz: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular.
Ou seja, sabe aquela coisa que a gente não quer contar nem para o travesseiro? Pois é, os espíritos estão conhecendo. Porque nós exalamos o que nós pensamos. Se fosse cheiro, nós estaríamos emitindo o cheiro. Ou seja, pensamento é forma. No livro dos médios, na questão 159, Kardec coloca a seguinte situação: todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médium. Sabe quando a gente está numa determinada situação e sente assim um certo arrepio, assim, eu não sei o que aconteceu, alguma coisa aqui. Ou então aquela pessoa que a gente olha, o estômago embrulhou, não sei por que não fui com a cara dessa criatura. Aí tem um velho ditado que diz assim: meu santo não vai comer. Vamos analisar. Santo não vai comer. Gente, santo é santo. Cuidado. Não é o santo que não vai comer. Somos nós. Vamos trazer a responsabilidade para nós. Nós é que olhamos para a cara da criatura. Tudo bem. A gente não tem que gostar de todo mundo. Vai dizer que é o santo. Bom, enfim, voltamos aqui. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Ou seja, aquele que tem, aí nós vamos ver, nós estudando o livro dos médios, que existem umas gradações de sensibilidade. Uns são mais sensíveis que outros. Porém, não é exclusividade. É a constituição, a estrutura do médium que vem de forma diferente. Ah, mas eu sou um médium intuitivo. Eu olho, bato e faço. Você pode ser o que você quiser. Mas é importante que você saiba que o outro também pode estar sentindo a mesma coisa que você. E às vezes a gente acha que é exclusividade nossa não gostar do outro. O duro é quando a gente descobre que o outro é que não gosta da gente, né? Aí isso é doloroso, aí a gente quer amar o outro. Mas vamos ver. Aí nós vamos ver que o ponto que eu comecei a falar é que o pensamento tem forma. E como ele tem forma, ele é percebido pelos desencarnados. Eu acho que é nós não. Mas é percebido pelos desencarnados. E aí o que acontece? Quando nós pensamos, nós atraímos. Quem é que nós vamos atrair? Agora eu fiz a pergunta. Digas o que tu pensas, que eu direi quem te acompanhe. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. E ainda agora também falei, nós não vamos aqui classificar nada de bem ou mal. Por quê? Aquilo que hoje nós achamos que é mal, que ontem, vou falar de ontem, ontem nós achávamos que aquilo era muito mal. Hoje a gente olha e fala, não era tanto assim. Por quê? Eu fui tomando conhecimento de outras questões, fui avaliando numa situação ruim que não possa piorar, mas aí eu fui avaliando, não é tão ruim. E aí eu vou mudando os meus conceitos. Por isso que bem ou mal é relativo. Que eu vou dizer uma coisa para vocês, o nosso melhor, nosso nível, aquilo que nós fizermos de melhor, que nós olhamos para os nossos atos e vamos dizer, nossa, eu sou um espírito evoluído, Jesus levaria a vaia no nível dele. O pessoal ia falar, caraca, você fazendo isso, eu estou dizendo o nosso melhor, mas para a gente, vai assim, vai fazendo. Não importa nem a comparação com Jesus, mas tem sempre alguém melhor do que nós. Isso é importante. Por quê? Bem ou mal também tem essa noção. Hoje o que eu acho que é bem, amanhã eu vou analisar e não vou achar que é tão bem assim. Mas neste momento, o que eu acredito ser bem ou mal é quem eu vou atrair. É quem acha que o bem ou mal que comunga com a minha opinião. Aí ele diz o seguinte, continuando, atua principalmente em nós, ou seja, o pensamento ele é criador, mas ele atua principalmente em nós, gera nossas palavras,
gera nossas ações, e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Quando ele diz futura, no sentido de que se a gente não muda, a tendência é piorar ou estagnar. E assim, se aquilo está nos incomodando, também o velho ditado, incomodando, é que se mude. Não é pegar a bolsa e sair do lugar, é mudar a visão da situação. É olhar para a situação de que forma eu posso ver ou agir de forma diferente para ver se eu vou ter algum ganho, né? Que a gente também quer ganhar. E às vezes a gente depara com isso, com a forma pensamento. Imagine se aqui, de repente, alguém aqui, ou que não veio, aquela que não veio, descobre que é fofoqueira. Aqui eu sei quem é, mas aí descobri que eu sou fofoqueira, não gosto disso em mim, e eu vou começar a fazer um esforço, como Kardec diz na codificação, que o melhor espírita não é aquele que não erra, gente, quem não erra não faz nada, só está dormindo. Mas quem está acordado agindo, tem horas que a gente comete alguns equívocos. Mas quando diz assim, eu me descobri fofoqueira, não quero mais. Então eu vou fazer um esforço para deixar de ser fofoqueira. Aí vem o estrupiado, que é assim que os espíritos fazem. Olha, cria uma situação, vai lá na mente dessa criatura, vai lá falar no ouvido da Denise, e olha a expressão, o corpo fala, imagine o que é que ele estava falando. Isso é forma de pensamento, que de alguma forma os espíritos foram lá falar para o cara, a Denise é uma boa receptiva, vai lá, ela vai gostar do que você vai ouvir. A criatura nada falou, só... Mas o outro não parou, continuou, até mesmo até o final da palestra ele vai continuar, então a gente continua. Então os nossos pensamentos, ainda que falamos que criamos, ele nos modela, modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto, ou seja, em toda a nossa estrutura, espírito, perispírito, corpo físico, ele é contaminado por esse pensamento. E aí nós vemos que o quanto de lixo mental nós ficamos alimentando sem se dar conta. Por quê? Pela nossa invigilância. Ainda agora foi colocado, né, vigiar e orar. Por isso que até achei interessante a ligação com que nós iremos apresentar. Essa vigilância se dá por causa disso. Às vezes nós estamos em determinados lugares, aí nos dá uma dor de cabeça, né? A gente, caramba, uma dor de cabeça repentina. E aí, ao invés da gente parar e analisar, peraí, você não estava com dor de cabeça, é melhor eu ir embora. Ou então assim, vou me ligar com o meu mentor está sempre comigo. E aí você vai e fala com o mentor, o que você acha? O que você me aconselha? Mas às vezes eu estou num lugar que dá aquele gente, tá mentor que aguenta, vai ficar rouco e não vai conseguir emitir a mensagem. E a gente, ao invés de parar e se concentrar, não, a gente chama. Não tem como uma ligação. A gente tem que ir com um ar mais calmo e identificar a fala do mentor, porque se for algum espírito que não queira que você esteja ali, você está sentindo aquela dor de cabeça por incompatibilidade com o ambiente, mas você insiste. Ah, se eu sair, minha sogra vai ficar chateada. Juro? Prefere agradar a sogra e a cabeça avisando que aquele lugar não é um lugar adequado. Então, quando a gente começa a se respeitar, até a sogra vai dizer, vai embora. Não gosta tanto assim. Mas é isso. Continuando, é sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias. Pena que o José teve que atender ali uma situação
que nós estamos falando exatamente disso. Às vezes nós temos aquelas ideias brilhantes, né? Olha o que os Espíritos nos dizem. Algumas vezes, elas lhe vêm do próprio Espírito. Porém, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros Espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Ou seja, como nós somos reencarnantes, vou assumir aqui, até o pessoal que está aqui de primeira vez, que aceitem a reencarnação, tá? Como nós somos espíritos reencarnantes, o espírito, na verdade, ele só tem uma vida. Mas ele reencarna e desencarna, reencarna e desencarna. O conteúdo de conhecimento que nós espíritos temos é enorme. Seria a caixa preta do avião, intacto. E às vezes, dependendo do estímulo que nós recebemos, alguma dessas informações que de forma consciente nós não damos conta, mas a inconsciência do espírito, ela brota. Aquela informação brota e vem para o consciente do encarnado. É exatamente isso que o espírito está fazendo. Algumas vezes, elas vêm do próprio espírito, ou seja, aquela informação, ela brota. E aí a gente olha e fala, tive uma ideia brilhante. Pode ser. Mas também pode ser sugerida por outros espíritos. O espírito vai chegar e falar, vai embora desse local. Vai embora. E você atende, não, é melhor a gente ir embora porque pode acontecer ou não alguma coisa. Quando tais homens não acham em si mesmos, apelam para a inspiração, ou seja, se eles acham que eles não são receptores de alguma indução de algum espírito, eles dizem que foi uma inspiração que eles tiveram. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Ele termina evocando a si mesmo. Como assim? Sim, mas é porque ele tem uma carreira como espírito. Hoje, cada um de nós estamos nos manifestando nesse corpo físico, mas nós temos uma estrutura atrás dessa que nós estamos nos manifestando. E seria algo nesse sentido. A nossa mente capta as nossas relações, que através das nossas relações nós vamos aprendendo, aí vem o gosto, a raiva, as emoções, tudo que nós temos, elas se manifestam através das emoções, só que nós também temos as nossas construções como espíritos. Ok? Continuando aí no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Foi exatamente isso que eu estava falando. Será que encarnado você consegue ter acesso a essas informações? Ele disse, guarda vaga a lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Sabe aquela coisa que você fala assim... eu vou falar aqui de um bolo, tá? Faz o bolo. Como é que foi? Como é que faz o bolo? A pessoa, farofa, eu não sei fazer farofa. Como é que faz a farofa? Coisa mais fácil, faz a farofa, pega aí, vai. Meu Deus, o outro faz a mesma coisa, fogo baixo, manteiga, óleo, não sei o que, e fica uma porcaria a farofa. E tu olha e fala, não é possível. São informações que às vezes você está tendo naquela encarnação, você está aprendendo naquela encarnação. E o outro não, vai, pega uma farinha, e fica aquela farofa maravilhosa. E aquele balde de farofa, alguém fica comendo aquele balde, a pessoa consegue fazer, chega, né, ainda mais nas festas. Ele tem farofa, tu olha aquele balde. Eu confesso a lhe dizer que eu fico olhando assim. Quem sabe na próxima encarnação eu vou conseguir fazer uma panelinha, porque na frigideira está triste. Mas é isso. Às vezes a gente tem uma habilidade para uma coisa e uma certa dificuldade com a outra. Mas aí a gente fica querendo que o outro faça exatamente o que a gente faz. Como assim? Você não sabe fazer farofa? É tão fácil? Eu também sei fazer outras coisas que talvez o outro não saiba. Quando a gente começa a compreender que cada um de nós tem um talento
E cada um tem que despertar esse talento. A gente para de competir. Não tem como competir tomate com cebola, tomate com pimentão. Mas a gente tem como ver tomate com tomate. E não tem um ser humano que seja igual ao outro. O que nós devemos observar é quais são os meus talentos. Se eu perguntar aqui, alguém aqui tem defeito? Beleza. Claro que nós temos. Ok. Nós temos coisas a serem trabalhadas. Mas quais são as nossas qualidades? Aí vão falar, mas isso é orgulho. Mas você tem que descobrir quais são as suas qualidades. Se você identifica os seus defeitos, por que você não pode identificar as suas qualidades? São os seus talentos. E através dos seus talentos é que você vai conseguir trabalhar aquelas dificuldades que você encontra. E quando Jesus disse assim, pegue sua cruz e me siga, ele não falou, melhore, decore o livro dos Espíritos, decore o Evangelho e me siga. Ele falou, pegue e venha. Ou seja, brilhe a vossa luz. É de cada um, é individual, é nossa. A vida, ser feliz, ser triste, é uma escolha nossa. Alegria e tristeza, cada um sabe o que é ser o que é. Enfim, é importante que nós observemos essas nossas ideias inatas. São nossas ou são uma indução de algum espírito? Como distinguirmos de um pensamento sugerido, se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Isso também seria ótimo, achei a pergunta fantástica, né? Como é que eu vou saber se é um bom espírito que está sugerindo eu sair, por exemplo, daquele ambiente é bom ou é mau, né? Estudar o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir. Aí nós vamos ver como é que nós vamos discernir algo que eu não presto atenção. Como é que eu vou perguntar? Eu vou perguntar assim a vocês: que barulho? Vocês estão ouvindo esse barulho? Agora todo mundo está atento a algum barulho. Ele é bom ou é ruim? Oi? Como é que eu posso saber? Mas à medida que eu vou me percebendo, se o que eu recebo, o pensamento que eu recebo, como é que reflete no meu corpo? Como é que eu me sinto? Lembra do exemplo inicial que eu vejo aquela pessoa, meu santo não vai com ele? Então é sinal de que aí não tem um bom espírito. Agora aquela pessoa que você olha e fala, caramba, que coisa boa, que bom te ver. Aí tá, é sinal de que é um bom espírito. Mas nós devemos lembrar sempre que quando chamaram Jesus, bom mestre, ele falou, bom, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Nem ele aceitou o título de bom. Então isso aqui também é uma referência para nós, o que é bom e o que não é. Que tipo de espírito nos influencia e que tipo de reação eu tenho a essa influência. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Tem que ter uma finalidade, né? Você está bem bom, você é bacana, todo mundo é bacana. E por que eles estão me induzindo ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Aí vamos analisar um pouco esta resposta. Eu sei também que nossos amigos são todos top 10. Mas tem aqueles, né, que merece a gente estudar o Evangelho da página 1 até a última. E geralmente é aqueles que a gente não tem dificuldade de se livrar. Às vezes é carente. Então, sabe de alguma coisa, você empolgada, faz uma viagem. A pessoa, não gosto do lugar que você foi. Fui promovido. Também, tanto tempo no trabalho.
conquistou, concluiu um curso, não passou de sua obrigação. Sabe? É isso. Quer abaixar o seu brilho, mas às vezes a língua é maior que a boca. É a gente que fala. Se a gente não falar, o estrupiador não vai saber de nada. Nada. Boca fechada. Não conte. Isso lhes diminui o sofrimento? Olha como Kardec foi esperto. Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Olha que tem gente que não gosta e se incomoda com a felicidade. E se você está feliz, ele quer acabar com a sua felicidade para você estar na mesma energia que ele. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros espíritos? De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Que esses espíritos perturbados querem infligir aos outros? Os que resultam de estar em uma ordem inferior e afastados de Deus. Eu não vou ao aniversário nunca, vou à casa espírita. A casa espírita? Uma vez eu vi isso, uma pessoa da família virou para mim e falou assim: você não pode largar essa casa espírita? É possível que você não pode mais participar de festa familiar por causa de casa espírita? Eu falei para ele, mas eu aqui não posso. A casa espírita vive sem mim, eu aqui não posso viver sem casa espírita. Perturbada como eu me reconheço, eu não posso viver fora da casa espírita. É diferente. Mas estar na casa espírita é algo que é muito criticado. Porque aos poucos você consegue ter prazer de estar servindo. Servir é muito bom. Tem uma frase que é atribuída até a Bezerra de Menezes, que ele diz: faz parte da natureza servir. E ele faz uma comparação com os frutos, né? Que eles dão fruto, a própria árvore, ela não chupa do seu próprio fruto. Então, servir faz parte da natureza. O ser humano também tem muito prazer em servir. E a casa espírita é um arsenal para esse trabalho. Como eu disse, dicas que tu pensas, que eu diria que a gente acompanha, existe o processo da obsessão, existe esse livro nos bastidores da obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, e ele fala sobre obsessão simples, fascinação e subjugação. Isso daria uma outra palestra, eu vou passar assim bem rapidamente para falar sobre isso. Aqui nesse quadro dá mais ou menos uma ideia. Por quê? Mesmo nos ambientes um tanto não favorável, os nossos mentores não nos abandonam. Nós é que não nos ligamos a eles. Aqui está uma ilustração e os mentores estão aqui. A obsessão simples é mais ou menos assim. Aquele mau humor repentino, você deve falar: não sei por que eu alterei a voz, por que eu agi dessa forma. É aquilo, o pássaro pousa, ele não pode fazer ninho. Pousar, a gente tem maus pensamentos, raiva, aí a gente começa a ouvir que a coisa foi potencializada. É possível que tenha uma adição de ação ali, ou seja, uma outra mente agindo sobre nós. Agora, quando passa para a fascinação, aí nós já gostamos desse pássaro. Quando ele começa a fazer ninho, de uma certa forma nos dá um certo conforto. E a subjugação, nós ficamos literalmente à mercê dessa outra mente. E, ou seja, ele abafa as nossas ideias para sobrepor ao nosso corpo físico. Justapondo-se sutilmente, aí como é o processo desses três, como ocorre, né? Os três processos: a obsessão, a fascinação, a subjugação. Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, ou seja, uma coisa muito lenta. São aqueles sopros lentos. Nada é abrupto. Se for abrupto, você percebe. Mente a mente, vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitivo se faz a presença do hóspede
que se transforma em parasita insidioso. Ou seja, aos poucos ele vai se acomodando e a gente fica com aquele hospedeiro sem se dar conta de que ali tem uma obsessão. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios que pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Ou seja, eles não são tão malzinhos, não. Eles se aproximam da gente porque nós damos aso, nós damos abertura, nós permitimos que eles entrem na nossa casa mental. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Ou seja, aqui é a resposta de um mentor. A missão dos mentores é de nos colocarmos em um bom caminho, mas a escolha é nossa. Qual é a diferença de uma manifestação de um mentor para um obsessor? O obsessor não pede licença. O obsessor mete o pé na porta, entra, vai e invade. O mentor não, ele pede licença. Você me permite? Ele espera que nós passemos, eles esperam que nós demos permissão para a aproximação. O obsessor não está nem aí. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraiais, desejando mal. Também tem aquilo, né? A gente toda hora que está se colocando como vítima, mas nós também, tem horas também que nós mudamos de opinião. Mudamos de posição. Então ele fala assim, desde que sobre ti atuam influências más, que nós também temos essas chagas, é que as atraiais, desejando mal. Portanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queirás o mal, podem eles ajudar-se para a prática do mal. Lembra que eu falei do invejoso? Às vezes nós também somos os invejosos. Não tem problema de ter inveja. Eu gostaria muito de ter, não é o caso, tá? Apenas para ilustrar, o cargo do José. Mas suponhamos que eu fique com inveja do cargo de presidente da Casa de Ó. E aí, o que eu tenho que fazer? Pedir ajuda para os meus mentores para que eu tenha outro foco. Muda esse foco. Isso aqui é trabalhoso pra caramba. Eu não gosto de trabalho, tem que mudar o foco. Aí é melhor ser palestrante. Mas outros também te cercarão, olha aí, esforçando-se por te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Ou seja, quando você se percebe com inveja de uma coisa, você também tem uns mentores para equilibrar essa balança. Você não fica à mercê só dos maus espíritos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias a que se exercem sobre nós. Ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio, por isso que nós aqui escolhemos o lado a seguir. Aqui é uma ilustração, que aqui é um encarnado bebendo, aqui um espírito influenciando, porque também não é o problema aqui, faço questão de colocar, não é beber. Qualquer coisa que façamos em excesso, a gente pode substituir essa garrafa. Mas os mentores aqui, conforme disse, ele está prestes a servir, mas ele não invade a casa mental, a nossa casa mental. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Isso foi uma boa pergunta. Como é que eu faço? Eu não quero mais que essa criatura invejosa, com essa energia negativa, me influencie. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam. Ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem.
Conforme nós falamos, se fosse cheiro, nós seríamos reconhecidos pelo cheiro que nós exalamos. E aqui está uma distração quase coletiva. Porque hoje em dia, aí eu posso tomar aqui a liberdade, há 30 anos atrás, nós não tínhamos celulares. Hoje em dia as pessoas falam assim, eu não vivo sem o meu celular. Oi? Como assim, gente? A gente tem que ter cuidado com a dependência de aparelhos que nós ficamos. Nós criamos essas necessidades. O espírito é muito mais livre. É óbvio que a tecnologia está aí para nos servir, mas um apego, nossos irmãos budistas falam muito claro, o que atravanca a nossa evolução é um apego. E não é só o apego da imagem, apego do carro, apego da casa, às vezes é um apego de comunicação. A pessoa não anda tudo. A bebezinha, minha netinha, a mãe no espetáculo, mas a bebezinha com 8 meses, quando vê aquela foto, foi porque ela se viu. E ela é influenciadora. Que agora é uma nova, não é uma nova profissão, ser influenciadora. Ela se vê e bate palma, chama, faz tudo, parece que ela vai no circo, só de ver o celular. Então nós temos que ter cuidado que a tecnologia às vezes nos aprisiona. E é por essas brechas que esses espíritos vêm nos alienar. Repito, não é a condenação do aparelho, é a forma como nós lidamos com os objetos que nos cercam. Aqui é uma escultura que representa o vazio da alma. De novo a minha avó, estou evocando, ela deve estar por aqui. Ela dizia o seguinte, mente vazia. Eu já não lembrava mais, mas é algo nesse sentido. Mas é isso. Quando a gente está com a mente vazia, a nossa mente só vai para um lugar que a gente não quer. Ó Deus, ó vida, a crueldade, para onde a gente não quer. Quando a gente já teve tanta coisa na vida maravilhosa. Tem coisas fantásticas que a gente lembra e gargalha. Mas a mente viciada, ela faz isso. Fica presa a um ponto fixado como uma defesa para ela não ser abordada. Quanto mais eu demonstrar sofrimento, menos vão me chamar. Isso é uma ilusão. Nós já vimos que os espíritos nos conhecem. Aqui vem a Facebook, Instagram e algo mais. Essa aparência que nós queremos ter também não tem problema algum de sermos vaidosos. Mas o quanto eu não vou a tal lugar, por quê? Eu não fiz a minha unha, eu não coloquei meus cílios postiços, eu não queria os homens, por sua vez, eu não fiz a minha barba, eu não fiz a... Enfim, cada um com a sua vaidade. Mas o excesso é que nos faz parar e analisar quem eu sou. Afinal de contas, o que me move? O que realmente me dá prazer? Será que eu tenho essas respostas? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Aí nós vamos falar assim, mas como assim, Denise? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Também na codificação está lá, onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Não existe um contrato escrito, mas nós sabemos dos nossos direitos. E aí está aqui, onde vai o meu direito? Onde começa o do outro. E onde começa o do outro? Onde inicia o meu. É difícil. Como na prática a gente não consegue. Encontra alguém que não comungam com as nossas ideias, o inferno se materializa. Porque eu tenho que impor a minha certeza.
aí vem conflito. Por quê? Onde tem certeza, não tem necessidade. Certa vez, o Chico foi procurado por uma senhora muito perturbada, ela estava muito chateada com a situação dela, e aí ela correu na casa do Chico, o Chico não estava, o irmão do Chico falou, Chico está no trabalho, ela correu no trabalho, o chefe do Chico, não, o Chico foi para casa, e ela volta para casa, aí o Chico foi para o trabalho, e ela durante o dia, muito aborrecida, quando foi à noite, o Chico estava no centro, ela adentrou no centro, chegou perto do Chico e falou, você pensa que eu sou sua palhaça? E pá, deu um tapão no rosto do Chico. Eu vou sentar aqui e você vai me dar um passe. Aí o Chico, descontrolado, aí se ligou no mentor e falou com a Emmanuel, essa mulher me deu no meu rosto. Eu estou descontrolado. Você não acha que eu tenho razão? Emmanuel fala para ele, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Sente, se controle e dê o passe nela. Nós não lembramos disso. Nós queremos ter razão. O conflito está armado e nós continuamos porque queremos ter razão. Às vezes o outro tem a necessidade sob o nosso silêncio. Ninguém ganha, ninguém perde. Quando um não briga, olha a minha avó de novo, quando um não briga, quando um não quer, amar o próximo como a ti mesmo. Se nós tivéssemos engolido com esses ensinamentos, muito pouca coisa nós iríamos nos aborrecer. Certa vez um mentor me falou sobre isso. Eu sou uma médica também bastante criativa, e ele virou para mim e falou assim, você se perturba porque você quer. Eu, como assim? Você quer a lista? É fácil você desencarnar e dizer que eu aqui, vivendo aqui nessa encarnação, tendo que ligar para cancelar cartão, quem já fez sabe, e dizer que eu não vou me aborrecer. Não há nada no mundo que possa te desarmonizar. Se você se desarmonize, é porque você quer. Você se liga naquela situação e cria conflito porque você quer que resolva do seu jeito, não do jeito que as coisas são. Não é seu privilégio. E a partir dali eu comecei a entender melhor isso aqui. Amar o próximo como a ti mesmo significa entender que todo ponto de vista é a vista de um ponto. O meu problema era mais um numa multidão. A atendente nem me conhecia. Para a atendente ela falou, mais uma. E para mim, eu sou exclusiva, e agora eu falei, sou filha de Deus, ninguém é igual a mim. Por que ela não está me atendendo? É a nossa vaidade. Achar que todo mundo tem que ter a mesma visão e sanar os problemas como nós sanamos. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, isso também é bom, ele vai me induzir. Olha o que o mentor falou, a harmonia é sua, a desarmonia é sua. Receber a missão de fazê-lo, e se é uma missão que cumpre, tem responsabilidade por isso, ou seja, ele vem me atentar, mas eu sou poderosa, eu estou lá no bem, não vou perder minha harmonia, coração batendo, mas eu não vou, minha ação, não vou, estou para esse espírito. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz é por sua própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências disso. Compete a vós repeli-lo, ou seja, cada um de nós temos condições de bloquear essa influência. Mas será que nós estamos atentos? Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Hoje em dia é difícil uma pessoa não estar angustiada por algum motivo, né? A gente está sempre assim ansiando
querendo alguma coisa, desejando alguma coisa, e essa coisa, quando não chega, termina nos angustiando sim. E ele pergunta, sabe uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui, como ela estivesse durante o sono. Ou seja, tem alguma coisa, alguma informação que nós recebemos, mas nós não damos conta, nós não percebemos a mudança. Só percebemos através do corpo físico. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Isso também, como nós estamos falando, nós estamos lá no Facebook, distraído. Aí esse cara está perguntando, se aproveita das circunstâncias ou podemos criá-lo? Aí eles podem criar. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. As duas situações eu vou dar um par de exemplo. Quando ele diz assim, que aproveitam as ocorrências, às vezes nós falamos umas coisas sem nos dar conta. Então, eu tenho uma conhecida que ela foi para Maceió, estava morando em Maceió. Aí ela dizia, não vou voltar para o Rio. Não vou voltar, aqui é maravilhoso, é ótimo demais, as pessoas atravessam, param, não tem sinal, e é um espetáculo. Aqui no Rio, o sinal fecha, você atravessa e é atropelado. E aí ela o tempo todo falava, não vou. E aí o que aconteceu? No último dia, voo marcado, ela no aeroporto, ela passou tão mal, que quase que ela não vinha. Quase que ela não pega, não consegue vir. De tão mal que ela estava passando. Foi parar no centro médico, o médico falou para ela, não, tem que colocar no soro, quero estar. Mas enfim, passou muito mal. E depois ela se deu conta do que ela estava falando. O quanto palavras têm poder. Ela falou, como é que eu digo que eu não vou sair daqui? Não vai sair, pediu referência, não é assim? E quase não sai. E uma outra situação que a gente costuma falar, de impelino, às vezes você sai de casa, faz uma oração de manhã, hoje, cara, eu ouvi a palestra da Denise disse que nada, o mentor falou para ela, que nada pode nos desarmonizar, então nada vai nos desarmonizar. E aí você pega o carro, você vai, leva uma fechada, aí você para, sai do carro, não vai nada, cheio de razão, cheio de razão. E aí o uso, o piada é pior, está mais controlado. Que resultado pode gerar dessa confusão? Às vezes, não era para acontecer nada. Mas os espíritos vão falar lá para o estopiado, né, que nós estamos vigilantes, né? Nós espíritos estamos vigilantes, ele está vigilante. Fecha, vai, vira ali, vira à esquerda, eu quero botar te vendo, vira à esquerda. Na hora que ele virou à esquerda, eles vão fechar. E aí o circo está armado. Ou seja, eles costumam criá-las, impelindo-vos malgrado para aquilo que cobiçais. Você queria mesmo estar em harmonia, mas uma fechada repentina te deu um susto, a vigilância simplesmente fugiu. Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Isso também o mentor nos falou. Ele disse que se nós tivéssemos uma fotografia desses momentos de ira que nós temos, a dificuldade que tem para baixar, para nós voltarmos ao normal, o tempo que leva. Você está naquele platô de harmonia, quase um zen budista, a pessoa faz uma coisa, você... aquele momento de ira que ele diz. Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecer entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Ou seja, cada um de nós sabemos o nome do nosso, que ele chama de anjo guardião, o nome do nosso mentor. Ele nem sabia que eu tinha mentor.
Sim, temos. É isso que é a proposta aqui do Espírito. Interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós terna intimidade. Não receeis fastigá-los com as vossas perguntas. Faça pergunta, mas pedi e obtereis. Peça. Agora tem que esperar a resposta. Agora, a resposta de lá para cá é diferente da nossa ansiedade. Pai, seja feita a vossa vontade. Que tal rechear com a minha? Meia, meia. Metade a minha, metade a sua. Se a gente pudesse, assim a gente faria, né? Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Sereis, assim, mais fortes e mais felizes. No livro dos Espíritos, na segunda parte, isso é uma indicação do Espírito São Luís e Santo Agostinho. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ou seja, agora quando a gente levar aquela fechada, sorria certo. Você está sendo filmado. A nossa diferença para Jesus é que Jesus pensa, fala, age e sente conformidade. Nós pensamos, falamos algo completamente diferente, agimos o contrário do que pensamos, criamos a confusão e ainda acrescentamos. Não era essa a minha intenção. É isso que nos diferencia de Jesus. Quando nós estivermos em conformidade no pensar, falar, sentir e agir, nós estaremos exatamente no que ele está falando aqui. Através da vontade, que nós conseguiremos essa harmonia. E eles afirmam, quão poucos dentre vós fazem esforços. Essa figura é mais ou menos como a gente vê nesse esforço. Eu tenho que fazer um esforço. Não é algo assim possível. Mas a gente coloca de tal forma que não vai dar. Vai aqui o exemplo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, como eu disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates foi muito sábio quando nos coloca essa reflexão. Conhecermos não é uma tarefa fácil, porque nós mesmos nos autossabotamos. Nós nos achamos de forma que, na realidade, por isso que Jesus disse, ame o seu inimigo, que o inimigo vai ser capaz de te apontar aquilo que você não quer reconhecer em você. Então, nós precisamos ter muita coragem para nós começarmos a nos escavar, para descobrir realmente o que precisamos mudar em nós. Urge abandonar os setores de ruído externo para iniciarmos o desenvolvimento interior das faculdades divinas. Missionários da Luz é um livro de André Luiz. Essa figura diz, não é preciso mudar nada na vida para meditar, mas meditar para mudar a sua vida. Então, ou seja, se nós começarmos a introjetar muito mais do que sermos reagentes aos estímulos que vêm de fora, nós vamos começar a nos perceber. E nos percebendo, talvez, sabe aquele ditado? Eu não vou dar mole, eu não vou mostrar, eu não vou dizer para o outro o que eu estou pensando. Se o outro quer me ver com raiva, eu vou mostrar sorriso, para que ele não chegue a mim. E aqui em correntes mentais, isso aqui é um exemplo de uma consciência coletiva. Nós, às vezes, não sabemos o que nos faz agir dessa ou daquela forma, porque nós vivemos numa sociedade e que, às vezes, nós respondemos muito dos estímulos que nós entendemos nessa sociedade. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação
é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade da vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. E como nós já estamos finalizando, eu queria lembrar uma coisa. Aquela pessoa no início que eu falei, não vou com ela. Existe, como ele está falando, uma corrente de pensamento. Quando a gente percebe que eu não vou com ela, às vezes não é nada para a pessoa, mas algum comportamento dela que me reporta aos meus conteúdos e que faz com que eu repudie. O ideal, como Jesus pede para nós amarmos uns aos outros, amar os nossos inimigos, é que nós convidemos para o convívio essa pessoa que nós hoje estamos com uma certa dificuldade. Esse é o ideal. Qual é o real? Eu pelo menos fazer uma prece por mim para que eu tenha bons olhos para com o outro. Se está difícil conviver com o outro, que possamos nos conectar com os nossos mentores, com toda essa espiritualidade aqui presente, para que nós possamos ter um entendimento, uma compreensão. E pegando o gancho da instrução que Chico recebeu de Emmanuel, eu posso ter toda a razão do mundo, mas que quando eu estiver necessitada, o outro me enxergue com essa necessidade. E entender que a razão também pode estar na mão dele, mas naquele momento a necessitada sou eu. Então, esta troca, como eles colocam ali, essas associações, nós vamos terminar atraindo espíritos que também estão dispostos a melhorarem. E com isso nós vamos criar uma ambiência favorável. Que possamos, meus irmãos, estar ligadas a essa espiritualidade e sem ter medo de estar caminhando na paz e na harmonia. Muito obrigada. Eu também estou com frio. Muito frio. E assim agradecemos a nossa irmã. É sempre muito prazeroso ouvi-la, né? Fala gostoso, fala fácil, compreensivo, toca os nossos corações. É sempre bom trazer uma harmonia, muitas vezes se faz necessário, né? Ou seja, às vezes não, sempre, né? Mas a gente deixa o nosso agradecimento ao carinho que a nossa irmã atende ao nosso convite. Mas por Bezerra, às vezes, manda assim uma borboletinha para a gente, que faz umas fofoquinhas. Mas aquela fofoquinha do bem, conhece? E essa borboletinha veio dizer que parece que ontem, na casa dela, teve uma festa lá. Você confirma, Fernando? Sim. Festa, a gente faz aniversário já é motivo de festa, mais ou menos, né? E aí, logicamente, a Casa do Caminho agradece sempre a gentileza e a gente passa a nossa irmã, a nossa singela lembrança da Casa do Caminho, parabenizando pelo aniversário, né? Que seja um de muitos tantos, né? Com muita paz e muita luz, tá bom? Leva um abraço da Casa do Caminho a todos e o nosso agradecimento. E assim então, agora nós passaremos ao nosso passo.
Amado Mestre Jesus, é hora de agradecer. Graças a Deus, meus irmãos. Elevai os vossos pensamentos para estes irmãos necessitados que se encontram neste ambiente. Queridos irmãos, perseverai na fé e na vigilância. A ignorância ainda é muito forte nos vossos planetas. Ignorância física e espiritual. Tantas vezes sois tentados, experimentados, mas não percais a fé. Elevem sempre os vossos pensamentos, com a certeza de que, acima de tudo, está o nosso Jesus Cristo, sob o comando de tudo e de todos. Acima das vossas atitudes estão os vossos anjos de guarda, os amigos espirituais que não vos abandonam. Não esqueçais que este ambiente é um ponto de luz para esses espíritos sofredores que ainda perambulam na ignorância. São os vossos pensamentos, são as vossas atitudes que irão auxiliá-los na mudança de rumo. Aqui são trazidos irmãos extremamente comprometidos, mas o amor de Jesus faz com que aqui venham, pois vão encontrar um ambiente de luz previamente preparado para receber todos vós, encarnados e desencarnados, queridos e amados irmãos. Não percam a fé jamais. Observe a luz que envolve a todos nós. Observe e sinta o amor de Jesus sobre todos nós. Eu lhe dizer
o quanto se compromete com as suas atitudes. Que esses sentimentos negativos que ainda carrega não fará mal a ninguém, senão a ele próprio. Pois a luz aqui está com todos vós trabalhadores. Não temais, mas permanecei vigilantes, na certeza de que o amparo não vos faltará jamais. E aqui deixo a todos vocês as melhores vibrações de luz e de amor, rogando ao Mestre da vida, ao Jesus querido e ao Pai amado de soberana justiça, que vos envolva, vos ampare, vos fortaleça na fé e na coragem, numa caminhada, meus irmãos, que continuará sendo árdua. Não esperem facilidades, mas confiem que tudo é possível na presença de Jesus. Que a paz se faça com todos nós, e graças a Deus. Obrigado, Luiz. Tá tudo bem aí? Meus irmãos, ser espírita parece fácil, mas não é tão fácil assim. Não é para desanimar ninguém, não. É só para perseverar. Mas ao mesmo tempo que nós temos as dificuldades e elas chegam, mas a gente confia que não nos falta o amparo, né? Nos momentos em que achamos que as coisas estão difíceis e que nós não somos capazes, tem alguém acima de nós que nos socorre.
E graças a Deus, na casa do caminho, nunca ficamos desamparados. Mesmo sabendo que aqui é um pronto socorro, acima de tudo, espiritual. E que nós, quando saímos das nossas casas ou do trabalho para vir para cá, tenham a certeza que ninguém vem sozinho. E aí, como aqui é um pronto-socorro, quem precisa de ajuda tem que ir ao pronto-socorro, né? A grande maioria consegue perceber, ser atendido e encaminhado. Como no mundo material, tem os mais teimosos, persistentes, e que ainda tentam, acham, têm poder para fazer e acontecer. Faz parte do nosso crescimento. Sei que estou falando isso e gente que não vai entender, né? Tudo bem. Mas vamos entender, tá? Isso tudo também eu estou falando que é para a gente apacentar os nossos corações, as nossas mentes, que precisamos ir para casa em paz, cheio de vibrações de luz, que é o que precisamos, é o que precisamos levar para os nossos lares e é o que vai acontecer. Mas perseverai sempre, queridos irmãos. Cheguem aqui, não com intenção, vou lá que eu preciso tomar passe, receber isso, receber aquilo. Quantas vezes, e muitas vezes, a gente vem aqui mais para doar do que para receber. E aquele que está sentadinho aí, que acha que não tem importância nenhuma, está só ouvindo uma palestra, não sabe o quanto está doando e o bem que está fazendo. Por isso, quando a gente chegar em qualquer templo religioso, não só isso, né, os nossos pensamentos têm que estar vibrando no bem, porque nós somos usados pela espiritualidade benfeitora para auxiliar outros tantos. Obrigado pelas melhores vibrações, obrigado pelo carinho, pela presença, né? E vamos lembrar da nossa campanha que continua de pé para aquela visita que vamos fazer dia 4 de dezembro no Centro de Convivência da Terceira Idade lá em Itaguaí, e as nossas necessidades: suco, biscoito, lâmina, talco, meia, touca, shampoo. Depois a nossa irmã Beth vai fazer uma listinha disso, colocar lá no quadro de aviso, para que as pessoas comecem a trazer, para que no dia 4 de dezembro possamos então fazer a nossa caravana. Vamos ver só para dizer para outubro está pertinho, mas tudo bem.